Oi pessoal, eu me chamo Emerson, estou aqui representando um grupo de 5 integrantes, onde esse grupo é composto do Anderson, da Camila, da Fernanda, da Luísa e de mim, é claro, Emerson. Nós somos estudantes do curso de Química, licenciatura pela Universidade Federal de Minas Gerais e hoje eu tenho o prazer de estar apresentando para vocês um trabalho para falar um pouco da espectroscopia na região do ultravioleta visível para o fenol e seus derivados. A nossa professora é a professora Rita de Oliveira. Venha comigo e acompanhe esse seminário. E é claro, se gostarem, deixa aquele joinha aqui no vídeo para incentivar o nosso trabalho. Então vamos começar aqui, com essa primeira parte do nosso trabalho, dando uma leve introdução no que vai ser falado aqui nessa primeira parte. Pessoal, para nós começarmos a falar do fenol, vamos entender um pouquinho primeiro o que vem a ser o fenol, aonde que ele é utilizado, quais são as suas aplicações e coisas do tipo. Então, primeiro, nós precisamos entender que o uso do fenol na indústria, ele pode ser usado como agente desinfetante, no preparo de algumas resinas fenólicas, ou seja, que tem pigmentações de fenol, e também podem ser usados nas pigmentações de tintas. Nas condições ambientes, quais seriam essas condições ambientes? As condições ambientes é quando nós falamos que nós tratamos sendo uma atmosfera e 25 graus Celsius, a pressão na atmosfera, a temperatura de 25 graus Celsius, essa substância se apresenta no estado físico sólido. Ele tem uma coloração um pouco rosada, e tem um odor acre, ou seja, bem característico. E, além de ser, muito higroscópico, ou seja, absorver grandes quantidades de água. E aí, o fenol, ele possui fórmula molecular C6H6. Então, aqui do lado, eu fiz essa estrutura no Kindle para nós termos uma ideia dessa molequinha aqui do fenol, E esse daqui é, então, o cristalzinho de fenol a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Então, a nossa introdução, vamos partir aqui agora para a identificação das bandas envolvendo o fenol. Bom, para nós começarmos então, pessoal, entender um pouco da identificação das bandas, precisamos primeiro falar um pouquinho da espectroscopia no ultravioleta visível, Essa é uma técnica analítica que ela envolve os fótons, beleza? E ela utiliza uma faixa de luz visível, tá? No UV próximo e no infravermelho próximo também. E aí, pessoal, por causa dessas frequências, desses comprimentos de ondas que envolve o nosso sistema, as moléculas nele sofrem uma transição eletrônica. Essa transição eletrônica, então, que acontece nesse tipo de espectroscopia, nesse tipo de técnica analítica, é o responsável por formar as bandas no aparelho, que é o espectrofotômetro, que é onde nós vamos estar identificando o que vai estar ocorrendo. Então, pessoal, para nós entendermos um pouco da espectroscopia do fenol, vamos bater o olho aqui na espectroscopia do benzeno, que é esse carinha que tem um anel de 6 lados. Por quê? O fenol, como nós já vimos antes, ele é um derivado do benzeno, É o anel de benzeno com grupo hidroxila em uma das suas extremidades. Então, tudo parte aqui quando nós estamos pensando no espectro do ultravioleta do benzeno, Nós vemos aqui o pico de maior absorção, é uma banda característica para esse tipo de aromático, e os 3 sinais aqui no nosso espectro colocado. A absorção máxima, que o benzeno ele consegue ter está em torno de um comprimento de onda de 203 nanômetros. E aí, com base nisso, então, nós podemos pensar, e no fenol? O fenol, que é esse mesmo anelzinho que nós vemos aqui nesse canto, porém agora com uma hidroxilazinha aqui em cima. Bom, isso acontece, pessoal, para nós identificarmos primeiro a banda do anel de benzeno, com a hidroxila, ou seja, com um grupo que ele é um grupo com pares de elétrons desemparelhados, nós precisamos
pensar o que acontece quando esses elétrons não ligantes eles estão agregados ali na nossa estrutura química. Isso então, pessoal, pode causar no nosso sistema um deslocamento das bandas de absorção do tipo primária e secundária. Por quê? Esses elétrons, né, que estão desemparelhados, eles podem aumentar o comprimento da ligação π envolvendo no nosso sistema. Então aqui eu peguei uma figurinha do Pavia, né, que ele mostra um pouquinho como que essa interferência do par de elétrons não ligantes em um ligante que está a um anel de benzeno, como que esse mecanismo, então, ele pode fazer alterações no comprimento das nossas ligações π. Então, quando isso acontece, então, nós temos um deslocamento da banda para absorção de 7 nanômetros, né, do fenol em relação ao benzeno. E isso acontece, então, por quê? Né, pessoal? No nosso caso aqui, nós vamos ter um aumento da absorção, indo para o pico de maior absorção para 210,5 nanômetros. E uma maneira de nós identificarmos, né, que houve essa troca, né, também pode ser pela a absorvidade molar, né, que do fenol ela é 6.200 e para o benzeno ela é 7.200. E essa absorvidade molar, então, ela é o epsilon vindo da absorção na lei de Lambert-Beer, ok? Bom, então, pessoal, esses substituintes, né, que nós vemos aqui, né, essa mudança do deslocamento, foi pela agregação de uma hidroxila. E isso acontece porque os substituintes com pares desemparelhados, né, eles causam essa estrutura na mudança do nosso anel de benzeno. E aí, pessoal, os substituintes do fenol, né, eles podem ter o que nós chamamos de resíduo no anel. O que seriam, então, esses resíduos? Esses resíduos seria como se nesse anel aqui eu estivesse agregando algum outro grupo dentro aqui do nosso anel de benzeno. E esse resíduo, então, pessoal, que ele é formado, esse resíduo que é adicionado ao nosso fenol, ele causa um deslocamento nessa banda. Ou seja, se eu coloco um resíduo que ele está na posição orto em relação à hidroxila do nosso anel, ou na posição meta em relação à hidroxila do nosso anel, a absorvidade molar do fenol, ela então tem um aumento de 3 nanômetros, ou pode dizer que a banda ela é deslocada. E se está na posição para, o aumento ali observado, ele passa a ser de 10 nanômetros. Bom, pessoal, então nessa terceira parte nós vamos aqui agora falar um pouquinho sobre a regra de Woodward-Fieger. Né? Eu nem sei se eu pronunciei certo, mas tudo bem, né, produção? Se eu não pronunciei certo, depois vocês cortam isso daqui do vídeo fazendo a favor. Vamos lá, pessoal. Nessa primeira parte, né, o que a regra de Woodward-Fieger fala é o seguinte: ele faz uma simulação das possíveis bandas de transição eletrônica. Nesse nosso caso, nós temos uma transição eletrônica por essa regra entre o orbital π e o orbital π estrela, né? Ou seja, está vindo para duas regiões Psi2 para Psi3 estrela. Nós temos aqui, então, essa transição acontecendo, tendo uma base do comprimento de onda que ocorre nesse sistema vindo em torno de 214 nanômetros. Só que, como eu disse nas partes anteriores, né, pessoal, dependendo dos resíduos que estiver no nosso anel aromático, esse comprimento pode sofrer uma alteração. Por exemplo, se tem a adição de um grupo alquila, nós temos uma adição de 5 nanômetros no nosso comprimento de onda. Agora, se você tem uma dupla adicional, já envolve 30 nanômetros. E se a dupla for relacionada ao mesmo anel, nós temos então aqui um deslocamento de 39 nanômetros. Bom, pessoal, então ainda tratando um pouquinho sobre os nossos substituintes no anel de benzeno, vamos entrar aqui nessa quarta parte do nosso trabalho. Bom,
Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre o grupo dos substituintes cromoforo, né? A imagem aqui, ela não saiu muito boa não, mas foi a menos pior, digamos assim, que eu acabei achando nos artigos e nos locais que eu procurei, né? Então, essa é chamada de substituintes cromoforo, então, os grupos covalentes que não sejam saturado, tá? E esses grupos eles são responsáveis pela absorção eletrônica. Então aqui eu tenho alguns exemplos desses grupos. E cada um desses grupos aqui em destaque, ele corresponde a uma transição, como aquela já falada anteriormente, né? Que essa transição ela pode vir do orbital π para o orbital π estrela, ela pode vir também do orbital sigma para o orbital sigma estrela, ou pode vir do orbital de outros orbitais, né, envolvendo como o π para o π estrela também. Desculpa, para o sigma estrela, tá bom? Então esses são alguns dos tipos dos substituintes cromoforo que nós temos envolvidos aqui na nossa ligação química. Existe uma outra classe, né, pessoal, também, ainda quando nós tratamos da espectroscopia do ultravioleta, né, para o fenol e alguns de seus derivados, né, existe alguns substituintes, né, dos derivados do fenol, que são chamados os substituintes auxocromos, né? O que são esses substituintes? Não, eu não vou falar esse nome de novo. Esse grupo é um grupo saturado que, quando ligado a um grupo que é cromoforo, ele modifica o comprimento de onda e a intensidade da absorção que vai estar acontecendo naquele sistema. Então aqui eu tenho uma tabela com alguns grupos, né, alguns componentes que envolvem nesses grupos auxocromos, né, e os solventes e também o pH que esses solventes às vezes precisam estar, como o caso aqui da água. Beleza? E aí mostra a absorbilidade molar máxima e também os comprimentos de onda, tudo com dados que nós temos feitos a partir de experimentos. Bom, um outro tipo também, né, de efeito que nós podemos ter no nosso espectro do ultravioleta do visível é o que nós chamamos de efeito batocromo, né? O que é um efeito batocromo? Ele nada mais é do que um desvio das bandas de absorção para comprimentos de ondas maiores, né? Então, como nós estamos vendo aqui por esse esquema, né? A transição que, por exemplo, aconteceria aqui do π4 para o π2, né? Vindo aqui para o π3 estrela, né? Então, é um comprimento, um deslocamento maior. Isso acontece devido à influência dos solventes, né? Então, é muito importante, quando formos fazer uma análise, também pensarmos na natureza do solvente ali envolvido, ou de um grupo que seja cromóforo ou auxcromo, né? Que ele se junta, né? Ou ele pode retirar alguma molécula de referência. Então esse se torna para nós aqui o efeito batocromo. E um outro efeito também envolvidos aqui em nosso sisteminha é o efeito ipsocromo. Nossa, que nome difícil, hein? Editam isso depois. Bom, esse nome, efeito ipsocromo, ele é um desvio do comprimento de ondas para comprimentos mais curtos do nosso sistema, né? Então aqui, por exemplo, né, nós temos na banda do LISA, né, essa banda aqui do LISinha, é o que nós temos, o que era esperado. E esse desvio aqui, então, em tracejado, note que aqui pela nossa escala, ele é o menor comprimento de onda. Então aqui é um efeito que nós temos devido ao solvente, né, com esse desvio aqui do comprimento de ondas do nosso sisteminha. Bom, e temos aqui, né, pessoal, além desses efeitos já citados,
nós temos os chamados efeitos hipercromo e hipocromo, né? Que o efeito do hipercromo é o aumento da intensidade na banda de absorção, né? Então, um ponto interessante quando nós estamos fazendo a leitura de um espectro eletromagnético é nós notarmos a intensidade com que essa análise está sendo feita, justamente para evitar de certos problemas, inclusive da leitura do espectro, né? Ou pode ser também um outro efeito chamado efeito hipocromo, que é a diminuição da intensidade de absorção. Às vezes, quando nós precisamos, né, dar um pouco mais de detalhes na análise que está sendo feita ali. E quando vai ocorrer um efeito hipercromo e um efeito hipocromo, né? Esses tipos de efeito, então, eles ocorrem com a variação da concentração e a espessura da nossa solução, né? Como eu já citei no começo aqui desse seminário, né, pessoal, a lei de Lambert-Beer, ela rege, digamos assim, a absorbância que vai acontecer aqui no UV visível. E nós não podemos esquecer que a espessura do recipiente da cubeta onde que a nossa solução vai, ela interfere nas análises aqui da nossa espectroscopia. Bom, e por fim, então, para nós finalizarmos essa parte, né, eu vou falar um pouquinho das bandas do tipo B e um pouquinho das bandas do tipo E, onde que essas bandas do tipo B, elas são transições dos sistemas aromáticos e heteroaromáticos, né? Ou seja, os heteros aromáticos são aqueles que têm um heteroátomo lá no meio do anel de benzeno, né? Na próxima parte eu mostro um deles para vocês. Então essas transições aqui na banda B, elas vão ocorrer em torno de 230 a 270 nanômetros, ok? E ela tem uma estrutura fina que ela vai diminuindo quando vai se utilizando solventes polares. E esses grupos cromóforos, eles vão ter um efeito bato. Já na banda E, que é uma característica própria para sistemas aromáticos, né? O seu comprimento de onda varia em torno de 180 a 200 nanômetros e esse grupo, ele also produz um efeito bato, beleza? Então aqui essas as duas diferençazinhas características entre as bandas do tipo B e também as bandas do tipo E, perdão. Bom, pessoal, então ainda tratando um pouquinho sobre os nossos substituintes no anel de benzeno, vamos entrar aqui nessa quarta parte do nosso trabalho. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o grupo dos substituintes cromoforo, né? A imagem aqui, ela não saiu muito boa não, mas foi a menos pior, digamos assim, que eu acabei achando nos artigos e nos locais que eu procurei, né? Então, esse chamado de substituintes cromoforo, então, os grupos covalentes que não sejam saturado, tá? E esses grupos eles são responsáveis pela absorção eletrônica. Então aqui eu tenho alguns exemplos desses grupos. E cada um desses grupos aqui em destaque, ele corresponde a uma transição, como aquela já falada anteriormente, né? Que essa transição ela pode vir do orbital π para o orbital π estrela, ela pode vir também do orbital sigma para o orbital sigma estrela, ou pode vir do orbital de outros orbitais, né, envolvendo como π para o π estrela também. Desculpa, para o sigma estrela, tá bom? Então esses são alguns dos tipos dos substituintes cromoforo que nós temos envolvidos aqui na nossa ligação química. Existe uma outra classe, né, pessoal, também, ainda quando nós tratamos da espectroscopia do ultravioleta, né, para o fenol e alguns de seus derivados, né, existe alguns substituintes, né, dos derivados do fenol, que são chamados os substituintes auxocromos, né? O que são esses substituintes? Não, eu não vou falar esse nome de novo. Esse grupo é um grupo saturado que, quando ligado a um grupo que é cromoforo, ele modifica o comprimento de onda e a intensidade da absorção que vai estar acontecendo naquele sistema. Então aqui
eu tenho uma tabela com alguns grupos, né, alguns componentes que envolvem nesses grupos oxocromos, né, e os solventes e também o pH que esses solventes às vezes precisam estar, como o caso aqui da água, beleza? E aí mostra a absorbilidade molar máxima e também os comprimentos de onda, tudo com dados que nós temos feitos a partir de experimentos. Bom, um outro tipo também, né, de efeito que nós podemos ter no nosso espectro do ultravioleta do visível é o que nós chamamos de efeito batocromo, né? O que é um efeito batocromo? Ele nada mais é do que um desvio das bandas de absorção para comprimentos de ondas maiores, né? Então, como nós estamos vendo aqui por esse esquema, né? A transição que, por exemplo, aconteceria aqui do Pi4 para o Pi2, né? Vindo aqui para o Pi3 estrela, né? Então, é um comprimento, um deslocamento maior. Isso acontece devido à influência dos solventes, né? Então, é muito importante quando formos fazer uma análise, também pensarmos na natureza do solvente ali envolvido, ou de um grupo que seja cromóforo ou auxcromo, né? Que ele se junta, né? Ou ele pode retirar alguma molécula de referência. Então, esse se torna para nós aqui o efeito batocromo. E um outro efeito também envolvidos aqui em nosso sisteminha é o efeito ipsocromo. Nossa, que nome difícil, hein? Editam isso depois. Bom, esse nome, efeito ipsocromo, ele é um desvio do comprimento de ondas para comprimentos mais curtos do nosso sistema. Né? Então aqui, por exemplo, né, nós temos na banda do Lisa, né, essa banda aqui do Lisinha, é o que nós temos, o que era esperado. E esse desvio aqui, então, em tracejado, note que aqui pela nossa escala, ele é o menor comprimento de onda. Então aqui é um efeito que nós temos devido ao solvente, né, com esse desvio aqui do comprimento de ondas do nosso sisteminha. Bom, e temos aqui, né, pessoal, além desses efeitos já citados, nós temos os chamados efeitos hipercromo e hipocromo, né, que o efeito do hipercromo é o aumento da intensidade na banda de absorção. Né? Então, um ponto interessante quando nós estamos fazendo a leitura de um espectro eletromagnético é nós notarmos a intensidade com que essa análise está sendo feita, justamente para evitar de certos problemas, inclusive da leitura do espectro. Né? Ou pode ser também um outro efeito chamado efeito hipocromo, que é a diminuição da intensidade de absorção. Às vezes, quando nós precisamos, né, dar um pouco mais de detalhes na análise que está sendo feita ali. E quando vai ocorrer um efeito hipercromo e um efeito hipocromo, né? Esses tipos de efeito, então, eles ocorrem com a variação da concentração e a espessura da nossa solução, né? Como eu já citei no começo aqui desse seminário, né, pessoal, a lei de Lambert-Beer, ela rege, digamos assim, a absorbância que vai acontecer aqui no UV visível. E nós não podemos esquecer que a espessura do recipiente da cubeta onde que a nossa solução vai, ela interfere nas análises aqui da nossa espectroscopia. Bom, e por fim, então, para nós finalizarmos essa parte, né, eu vou falar um pouquinho das bandas do tipo B e um pouquinho das bandas do tipo E, onde que essas bandas do tipo B, elas são transições dos sistemas aromáticos e heteroaromáticos, né? Ou seja, os heteros aromáticos são aqueles que têm um heteroátomo lá no meio do anel de benzeno. Né? Na próxima parte eu mostro um deles para vocês. Então essas transições aqui na banda B, elas vão ocorrer em torno de 230 a 270 nanômetros, ok? E ela tem uma estrutura fina que ela vai diminuindo quando vai se utilizando solventes polares. E esses grupos cromóforos, eles vão ter um efeito bato.
Já na banda E, que é uma característica própria para sistemas aromáticos, né, o seu comprimento de onda varia em torno de 180 a 200 nanômetros e esse grupo ele also produz um efeito Bato, beleza? Então aqui essas as duas diferençazinhas características entre as bandas do tipo B e também as bandas do tipo A. Bom, pessoal, então aqui nessa última parte do nosso trabalho, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a absorção de algumas moléculas que são semelhantes à absorção do fenol. Quando eu digo então que há uma semelhança aqui, né, entenda-se que eu estou falando que tem os grupos do anel aromático envolvido nesse sistema. Então aqui eu peguei algumas imagens do Pavia para tentar retratar um pouquinho sobre essa absorção do espectro UV visível para essas substâncias. Como aqui, por exemplo, o naftaleno, que ele é composto de 2 anéis aromáticos, beleza? E se faz essa análise com solvente do tipo etanol, com concentração 95%. Note então que a banda de absorção máxima dele está em 220 nanômetros, ok? E o antraceno, que são esse carinha com 3 anel de benzeno e altamente solúvel no ciclo hexano, que foi o nosso solvente, tem uma absorbância máxima próxima aqui de mais ou menos 255 nanômetros. Notem então, pessoal, os picos característicos para esses caras aqui, né? Cada banda de absorção deles são bem características de um para outro. Note bem essas bandas de absorção entre esses dois sisteminhas, que eu vou falar algo bem interessante sobre elas, acho que no próximo slide, se eu não estou enganado. Vamos lá. Então, aqui, né, continuando ainda falando da absorção de moléculas semelhantes, aqui eu tenho a piridina, que agora é um heteroaromático, né? E nós temos o nitrogênio no meio aqui do nosso anel aromático. E a quinolina, que também é um ciclo, é um heteroaromático, né? Que também tem o heteroátomo aqui no nosso anel de benzeno. Então, novamente, nós temos aqui algumas absorções bem características, todas muito semelhantes ao que nós temos lá do benzeno. E, mais uma vez, eu peço, dê uma olhada aqui nas bandas do UV visível para esses dois carinhas. Porque aqui agora, nesse nosso último exemplo aqui, né, eu tenho a isoquinolina, que é uma molécula também muito parecida com a que eu mostrei agora anteriormente, né, com a sua absorção muito próxima da absorção do fenol. Só que agora, note que o comprimento de onda dela é um pouquinho maior, né, devido a esse heteroátomo que temos aqui. E temos também aqui agora o 9-metilantraceno, né, que é esse carinha aqui dissolvido em etanol. Quando eu pedi vocês para olharem, né, para observarem essas bandas, né, é porque essas bandas elas têm umas características, essas bandas de absorção, porque olha a largura delas, elas são muito largas em relação umas às outras. Elas têm um distanciamento muito grande entre a sua absorbilidade molar em relação uma à outra. Então, né, pessoal, essa é uma característica muito forte, né, do ultravioleta visível, né, que eu não poderia deixar de estar mostrando aqui para vocês, então, que é esse espaçamento. Então, as bandas no UV visível, elas são muito características e muito fáceis, assim, são muito características e muito fáceis, entre aspas, de identificar qualquer região de maior absorbilidade em relação à intensidade. Bom, pessoal, então é isso aí. Esse foi o nosso trabalho. Me desculpa aí algumas vezes que eu dei uma leve embolada, viu? Principalmente aí a Rita, né? Vai estar aí avaliando o nosso trabalho e tal, né? Brincadeiras à parte, mas realmente é um tema assim que envolveu muita pesquisa, né, muita dedicação da nossa parte, e aqui estão as fontes e as referências bibliográficas que o nosso grupo utilizou para estar fazendo a montagem desse seminário. Espero que vocês gostem, né? Foi feito com muito carinho, toda a edição, tudo mais.
E é isso aí, pessoal. E se vocês aprenderam algo novo nesse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo para mostrar para a gente que o nosso trabalho valeu a pena. Valeu a pena. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Galera, bye bye.